Olá, olá, olá para vocês que estão aqui acompanhando essa nossa primeira transmissão aqui ao vivo pelo Instagram, nesse período de recesso do Faixa Livre na Rádio Bandeirantes. Nós vamos fazer aí algumas transmissões em caráter de testes para a gente trazer alguns conteúdos inéditos aqui para vocês, ouvintes, interespectadores do Faixa Livre. E eu vou esperar o pessoal entrar aqui na nossa transmissão para convidar aqui o nosso participante aqui dessa primeira live, dessa live de estreia aqui do Faixa Livre, que é o sociólogo e cientista político Rudá Hit. Então vamos aguardar aí mais um pouquinho para as pessoas entrarem e a gente convidar aí, chamar o Rudá Hit para esse nosso papo. Esse papo aí que vai envolver aí uma série de análises do Rudá a respeito especialmente aí do nosso cenário eleitoral, né? Tivemos aí algumas pesquisas sendo divulgadas aí nos últimos dias, o IPEC, o Datafolha, divulgaram aí pesquisas e nós vamos fazer uma análise aqui dessas pesquisas aqui com o Rudá Hit. Bom, vamos aguardar aí o pessoal entrando. Eu vou aproveitar aqui já para chamar aqui o Rudá. Vamos ver se ele já está aqui atento para a gente conversar com ele aí a respeito desse cenário da nossa política. Vamos ver aqui, vamos chamar o Rudá aqui. Vamos ver. Esse aqui. Vamos ver aqui o Rudá, se ele aparece. Guardando o Rudá. Boa noite aí ao João, que já está aqui conosco na live. Boa noite para você, João. Que bom que você está nos acompanhando aqui. Estamos aguardando aqui o Rudá Hit entrar para a gente bater um papo com ele a respeito aí desse cenário político que está colocado no nosso país, as pesquisas de intenção de voto para as eleições do ano que vem. Estamos aguardando aqui o Rudá aceitar o nosso convite. Vamos ver aqui se o Rudá já nos atende aqui. Enquanto isso, o Rudá disse que já está aqui conosco. Deixa eu convidá-lo aqui mais uma vez, então. Não sei se o convite já chegou a ele. Vamos ver aqui. Vamos aguardar aqui o Rudá para ver se ele responde aqui o nosso convite. Vamos ver se ele entra aqui na transmissão com a gente. Aguardando aqui o Rudá, que a gente vai conversar, vai ter um papo aí sobre esse cenário político, sobre essas pesquisas de opinião aí que foram divulgadas aí recentemente. Vamos ver se o Rudá aí aparece para conversar com a gente. Vamos ver aqui, parece que agora sim a gente vai conversar aqui com o Rudá, parece que ele já está aqui conosco para a gente fazer essa transmissão aqui, ao vivo, nossa primeira live pelo Instagram. Opa, Rudá. Boa noite, Rudá. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Rudá? Estamos ao vivo aqui na nossa página no Instagram, nessa nossa primeira transmissão aqui ao vivo do Faixa Livre, nesse período de recesso que a gente está aí na Rádio Bandeirantes. Eu quero já te agradecer, Rudá, por você estar aqui conosco para essa transmissão muito importante aqui, onde a gente vai fazer primeiro, Eu que Rudá. agradeço. Muito obrigado, Rudá. Muito obrigado aí por tudo mais uma vez. E a gente vai fazer aí uma análise, Rudá, primeiro a respeito aí nesse cenário eleitoral que está colocado no nosso país. Nós tivemos algumas pesquisas de intenções de voto que foram divulgadas aí nos últimos dias, especialmente na última semana. Tivemos IPEC, Datafolha, tivemos um outro instituto, se eu não me engano é o IPESP, enfim. Tivemos aí algumas pesquisas divulgadas que mostram um cenário muito semelhante, mas antes da gente entrar, de fato, na análise a respeito desses números, Rudá, eu queria saber de você, porque muito se falou ao longo desse ano de 2021 que o debate político aí no nosso país foi muito antecipado, o debate eleitoral especificamente foi muito antecipado por conta especialmente dessa gestão deletéria que a gente tem do Jair Bolsonaro. Acho que já desde a partir do meio do ano, desde julho, se eu não me engano, a gente já começou a tratar dessas questões aí, movimentações, alianças, pré-candidaturas já começaram a ser alinhadas aí no nosso país. Você concorda com essa tese, Rudá, de que esse debate pré-eleitoral foi muito antecipado no nosso país? Eu concordo, foi mesmo antecipado, mas foi de interesse dos dois principais candidatos, ou seja, o Lula e o Bolsonaro. Não foi só por uma gestão catastrófica, porque a gente teve uma gestão catastrófica também com o Temer, e nenhuma vez se falou da possibilidade de eleição, nenhuma vez.
O fato é que os dois candidatos que devem disputar de fato a eleição queriam, né, essa polarização, porque com isso eles eliminam a possibilidade de terceira via, que é tão interessante que a terceira via tira voto do Bolsonaro e tira do Lula. Então, extirpando a terceira via, que no caso é Moro, Ciro Gomes, Dória, principalmente, os dois ficam livres como estão agora para disputar efetivamente o campeonato que vale a pena, né? Não é a Série B, é a Série A. Série B fica pro Moro, Ciro e tal. É verdade, essa turma da terceira via, né, Rudaki, que tá fazendo feio aí nessas pesquisas que a gente vai começar a analisar agora, o Rudá. Na última semana, no último dia 14, a gente teve aí os números da pesquisa IPEC, que foi um instituto que foi criado a partir de alguns especialistas que deixaram lá o Ibope, o Ibope se encerrou e esses especialistas criaram o IPEC. E na pesquisa do IPEC, a gente tem um resultado aí que aparenta que já dá a vitória para o ex-presidente Lula aí no primeiro turno. O Lula aparece aí nessa pesquisa que foi divulgada no último dia 14, com 48% das intenções de voto. O Jair Bolsonaro, o atual presidente, aparece com 21%, o Lula do PT, obviamente, o Bolsonaro do PL. O Sérgio Moro, né, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, que aparece aí pelo Podemos, que aparece pela primeira vez nas pesquisas de opinião, ele aparece com 6% nesses números de acordo com o IPEC. O Ciro Gomes com 5% derretendo aí, o Ciro Gomes nos últimos tempos. Temos também o André Janones do Avante, com 2%, ele é deputado lá em Brasília, é uma figura muito comum aí das redes sociais, uma figura que aparece muito nas redes digitais e de alguma forma ele polariza aí com o Jair Bolsonaro nas redes. Temos também o João Dória aparecendo com 2%, enfim, a turma lá da terceira via aparece com 2%, 1%, enfim. Agora, no Datafolha, ele também dá um cenário muito semelhante, Rudá. A pesquisa foi divulgada no último dia 16. O Lula aparece com 48%, o Bolsonaro com 22%, o Sérgio Moro com 9%, o Ciro Gomes com 7%, o João Dória, o candidato do PSDB, com 4%, enfim. A gente tem aí cenários muito semelhantes, Rudá, onde o ex-presidente Lula, a princípio, ganharia, sairia vencedor no primeiro turno. Também os números do IPESP, deixa eu confirmar isso, IPESP. Saiu, e se você me permite, sim, saiu agora o Poder 360. A diferença Sim. entre os dois está 10% só. 10%. Lula com 40% e o Bolsonaro com 30%. É o ponto fora da curva, é o único que revelou isso. O Poder 360 faz uma pesquisa que sempre se diferencia do restante, né? Certo. Aí, nesse caso, o Poder 360, certamente a gente teria um segundo turno para as eleições. Mas eu queria uma análise tua primeiro, Rudá, a respeito desses números. No IPESP, como eu comentei, o Lula aparece com 44%, o Bolsonaro com 24% e o Sérgio Moro com 9%. Eu queria que você destacasse, o que você pode destacar para a gente, Rudá, dessas pesquisas aí que foram divulgadas, essas últimas pesquisas divulgadas durante esse mês de dezembro, Rudá? Bom, se a gente decompor os dados dessas pesquisas, a gente vai perceber que o que está acontecendo de fato em primeiro lugar, o Sérgio Moro, quando entrou na campanha e se lançou candidato, ele teve um sprint que chegou à marca de 10%, dependendo do Instituto, 11%. Depois ele caiu. Aí ele caiu 2%, 3%, dependendo do Instituto de Pesquisa. Mas o importante é que ele retirou o voto do Ciro Gomes. Então a primeira explicação é que o Ciro Gomes some da eleição porque ele fez uma campanha até agora. Esse sim antecipou há muito tempo, né? Ele fez uma campanha tão virulenta contra o Lula e contra o PT que hoje nós sabemos que ele atraiu para o seu eleitorado eleitores que na verdade são do Moro, ou seja, são antipetistas e entre, digamos, o Moro e o Ciro Gomes, aquele candidato mais antipetista e anti-Lula, evidentemente, é o Moro, não é o Ciro. Então ele praticamente desidratou em algumas pesquisas 30%, em outras 50% do que ele tinha. Bom, então essa é a primeira situação. A segunda, ao decompor, a gente percebe que o Lula está atraindo uma grande parte dos apoiadores deles lá de 2010.
ou que tem alguma relação com aquele período que foi o período de ouro do lulismo, né? O Lula sai com mais de 80% de aprovação e praticamente ele sim, vira um mito, né? Político naquele período, que só vai ser desgastado em 2015, 2016, e depois ele estabiliza. Ele não tem essa queda abrupta, por exemplo, do Bolsonaro. Quem são esses eleitores? Principalmente mulheres, que é engraçado, porque nós tivemos durante 2018 aquela grande manifestação feminina e feminista, ele não, Sim. que acabou gerando uma resposta de mulheres ultraconservadoras, que elevou o apoio feminino ao Bolsonaro. Mas de lá para cá, 2019 para cá, as mulheres voltam a apoiar o Lula como apoiavam antes, né, da campanha de 2018. E também os evangélicos. Os evangélicos estão saindo da campanha com muita velocidade. Quando a gente vê uma velocidade dessa, com um perfil igual, é como um estouro de manada, né? Isso significa que ele vai arrastando, porque você começa a circular no teu círculo de identidade, no caso religioso, motivos e mais motivos que faz com que aqueles que tinham tanta certeza que era o Bolsonaro começam a ficar em dúvida, falando, mas tal pessoa da igreja tal foi, tal da célula tal foi, e você começa a ficar em dúvida e tem uma hora que qualquer outro cenário negativo para o país, ou alguma fala, ou comportamento equivocado do Bolsonaro, que até então era dito como uma situação extravagante, ou então de um político muito autêntico, que não tem papa nas línguas, isso já não é mais absorvido, né? Então, só para falar as duas pesquisas, Datafolha diz que 40% dos evangélicos acham que o Lula foi o melhor presidente do Brasil. Sim. Mas antes, nós tínhamos uma pesquisa do Vox Populi, da Vox Populi, que dizia que 60% dos evangélicos consideraram ou consideram os dois governos Lula como muito bons. Então, um compara. 40% ao comparar já diz que o Lula foi o melhor presidente. O outro tem 20 pontos a mais, não está comparando, está dizendo que o governo dele foi muito bom. Evangélico. Isso significa que nós temos 20 pontos percentuais como possíveis ainda de degelo do apoio ao Bolsonaro. Então, porque é a diferença entre 40 e 60, não é? Sim. Entre os evangélicos, né? Então você vê que a situação do Lula é muito confortável porque ele conseguiu emplacar um discurso simples e objetivo que contrasta com o que está acontecendo no Brasil, principalmente na área econômica e no custo de vida. Agora, Rudá, esse detalhe que você falou dos evangélicos é muito, muito interessante, porque os evangélicos sempre foram uma base de apoio muito forte do Jair Bolsonaro. Por que houve esse movimento aí de votos dos evangélicos? Num primeiro momento, é muito evidente que essas pesquisas são retrato de um momento. Mas por que nesse momento os evangélicos fazem esse movimento da candidatura do Bolsonaro para a candidatura do Lula, Rudá? Então, de novo, vou desagregar os dados. Ou seja, é aquilo que nem sempre aparece nas manchetes, porque o que aparece nas manchetes não é que é mentira, é porque é o dado agregado, é aquilo que resume, né? Mas a hora que você vai olhando as pesquisas, você vai ver mais ou menos um movimento que é o seguinte. O primeiro abalo foi a não política de enfrentamento da pandemia. Porque as pesquisas que nós temos com as populações mais pobres e com os jovens no Brasil, vem revelando, revelou um desastre. As pessoas estavam morrendo de medo, tinham medo, jovens, uma quantidade imensa de jovens, 70%, se eu não me engano, da pesquisa chamada Juventudes, a pandemia do coronavírus, com a primeira rodada de pesquisa, tinha 36 mil jovens que foram pesquisados. Na segunda, 68 mil. É a maior pesquisa já feita com a juventude do Brasil, que foi patrocinada pelo Conselho Nacional de Juventude. E essa pesquisa revela que os jovens estavam com muito temor de perder algum parente muito próximo, avós, pais, né? E também tinha um temor em relação ao futuro.
E essa situação envolveu demais as famílias, porque teve queda de renda acentuada de março do ano passado para março desse ano. Nas favelas, nós tivemos uma queda que envolveu 82% da população da favela, segundo o Data Favela, um instituto de pesquisa dedicado a fazer pesquisa em favelas do Brasil, né? Então, a primeira coisa foi a pandemia. A pandemia foi um erro desastroso do Bolsonaro, que mostra que o staff dele não estava atento à diferença que tem no Brasil para a forma de pensar dos norte-americanos, porque era assim que a extrema-direita também agia. E o Bolsonaro não conseguiu alterar. Ele tem uma cintura muito dura, né? Ele não tem ginga. O Bolsonaro não tem ginga. Vocês viram agora ele na lancha, você viu como que ele não sabe dançar, né? Pode ser funk, o que for, ele não sabe dançar. Ele não tem jogo de cintura. Não tem. Então, esse foi o problema que iniciou as defecções, né? Agora é a crise econômica. Então, veja, as pesquisas qualitativas diziam que os evangélicos tinham vergonha do Bolsonaro, e a listagem é mais ou menos o seguinte: vergonha pela forma como ele conduz o governo, vergonha pelo estilo dele muito agressivo, vergonha porque ele é católico, os evangélicos diziam, mas ele falava da família. Aí entra o Lula. E o Lula fala da mãe o tempo inteiro e da família. Exato. Então, o Lula tem uma diferença para a avaliação que os evangélicos fazem do PT, que o ponto central é família. É como que os candidatos se relacionam com a família. Depois, se você quiser, eu posso explicar por que a família é tão importante para o evangélico. Não é algo assim tão claro, assim, tão direto. Sim. Mas é isso. Pois é, então, Rudá, você citou aí que primeiramente seria a pandemia o principal causador desse movimento, depois a crise econômica. Eu acho que a crise econômica não afeta, evidentemente, só os evangélicos. Ela afeta toda a base populacional que a gente tem no nosso país, porque a gente tem um desastre aí, um desastre social que é muito provocado pelas escolhas aí da equipe econômica do Paulo Guedes, enfim. E a gente tem uma série de questões aí que estão colocadas. Mas você acha que a economia pode ser o papel definidor da escolha do brasileiro, do próximo presidente? Porque o Bolsonaro tem aí o programa Auxílio Brasil, que está colocado, esses R$400 que vão ser pagos aí para as famílias mais pobres aí a partir desse mês de dezembro, se não me engano. E já há aí até uma movimentação, gente pedindo. Sim. Anderson, já pagou. Já pagou uma parcela e já recebeu. Exato. E não mudou nada nas pesquisas. Pois é, mas a questão é que essa parcela, eu não sei se deu tempo dessa parcela de R$400 fazer efeito nesses números aí das pesquisas, porque existe aí até uma movimentação, tem gente pedindo, aí muitos parlamentares do Centrão pedindo para que o Bolsonaro eleve, inclusive, esses R$400 para 600 ou até para R$1.000. Essa é uma articulação que está sendo colocada lá no Congresso, que a gente não sabe se vai ser colocada, se vai ser levada à frente. Mas você acha que uma modificação, uma mudança nesse programa Auxílio Brasil, uma elevação na capacidade de renda da população brasileira, pode de alguma forma afetar esse cenário eleitoral para o ano que vem, favorecendo o Jair Bolsonaro, Rudá? Então, vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que dê impacto permanente, vamos dizer assim, como deu o auxílio emergencial. Quantos pontos o auxílio emergencial fez o Bolsonaro melhorar na avaliação pessoal dele? 10 pontos. Significa que mesmo com isso o Bolsonaro fica atrás do Lula. Você acabou de citar duas pesquisas que ele está com 20 pontos. Sim. Na verdade está acima de 20 pontos. Então, exato, se o Bolsonaro subir 10, o Lula ainda tem mais de 10% à frente do Bolsonaro, né? Agora, a Thaís Oyama, eu estou olhando aqui porque está na minha tela, tá? Eu tenho outra tela, sim, aqui do lado de computador. A Thaís Oyama publicou hoje, se não me engano, que o Bolsonaro está discutindo com o Centrão mais 3 políticas. Aí sim talvez tenha um impacto maior conjugado. Primeiro, aumentar significativamente a margem de empréstimo consignado no INSS. Visando o público de aposentados e pensionistas. Segundo, perdoar as dívidas não apenas dos estudantes do ProUni, mas também ampliar a medida de modo a permitir acesso a novos créditos
para outros segmentos. E, finalmente, criar, por meio da Caixa Econômica Federal, um programa de microcrédito nos moldes do economista indiano Amartya Sen, né? E o Yunus, também de Bangladesh. Então, ele está se aproximando de uma política. Você percebe que o Centrão, como você disse, está fazendo gestões para que o Bolsonaro mude completamente a política e adote uma política, sendo de direita e sabendo que ele é, eu vou falar que é uma política clientelista. Sim. Ela é tópica, ela visa melhorar a situação dele e do eleitorado. Bom, a questão é o seguinte: qual é o prazo que o Bolsonaro tem para ele colher fruto? O prazo é abril, maio. Se ele não virar a história até abril, maio, nós não temos na história do Brasil, a não ser que tenha um marketing construído desde antes, coisa que ele não fez, que atropela todos os candidatos e passa à frente. Só em situações muito excepcionais, como ocorreu, por exemplo, na eleição para governador, né, em 2018, sim, que você tem uma situação que você atropela o outro candidato. Mas se você não entrou minimamente, de maneira competitiva, até maio, que é quando nós vamos ter as chapas completas, praticamente definidas, né? E aquela história da federação partidária, né? Que é digamos, uma aliança de 4 anos, permanente, de 2 ou mais partidos, e o PT já lançou o início da negociação e falou quais partidos que ele quer sugerir essa aliança de 4 anos, aí ele não tem mais muita margem de manobra. O que nós temos de indicador é que os indicadores são muito ruins. O que nós temos é o seguinte: nós temos uma situação em que o desemprego caiu um pouco no Brasil, mas a qualidade do emprego é muito ruim. As pessoas não estão conseguindo nem ter segurança. Só para resumir aqui, nós temos metade da população brasileira que está passando fome ou que vive uma situação de insegurança alimentar. São Exato. 20 milhões de brasileiros que passam fome, 19 milhões e um pouco, 20 milhões passam fome, 24 milhões, eles não passam fome a semana toda, mas pelo menos num dia eles não conseguem garantir uma refeição. E outros 70 milhões, 70 e poucos milhões, não tem certeza se eles vão conseguir continuar se alimentando no ano que vem. Então eles projetam uma situação de queda das condições de trabalho, de segurança. Muitos são autônomos, né? E eles estão perdendo clientes, né? Então, e não é mais só por causa da pandemia. É por causa da crise que se avolumou. As pessoas estão deixando, principalmente na área de serviço. Nós tivemos agora uma queda do PIB da área de serviço que tem a ver com isso. Quer dizer, as pessoas não vão mais no salão de beleza como iam, né? Não vão mais para esses serviços, né, que você sempre usava. Tal. Então, a situação é o bolso. Eu vou resumir com uma frase do Maquiavel. Maquiavel dizia que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. E isso tudo que você disse aí, toda essa situação social gravíssima, se reflete no índice de rejeição do Jair Bolsonaro, porque essas pesquisas, elas apontam não apenas as intenções de voto para o ano que vem, mas muito a rejeição dos eleitores brasileiros para os candidatos. O Bolsonaro, na pesquisa do IPEC, ele aparece com 55% de rejeição, na pesquisa do Datafolha, ele aparece com 60% de rejeição, e nessa pesquisa do IPESP, que eu te falei, aparece com 62%. Esse índice aí de 60% do Datafolha do Bolsonaro é quase o dobro da rejeição que o Lula tem. O Lula aparece com 34% de rejeição na pesquisa aí do Datafolha, ou seja, é um cenário quase que irreversível, né, Rudá? Então, é isso que a gente está tendo cautela, tanto na sua pergunta anterior como na minha resposta. A tendência é de uma dificuldade realmente muito grande, e eu estou dando como data até abril, maio, para ele reverter esse cenário. O que ele deveria fazer é um cavalo de pau na economia. Ele não está acenando para isso. Ele está acenando, como eu disse agora, para algumas políticas que não são secundárias, não são políticas efêmeras, né? Mas algumas políticas que tentam, digamos, ser um paliativo, já que ele não consegue reorganizar a economia, né? A questão, então, será que nós vamos ter um repique
com essas possíveis 3 medidas e mais o Auxílio Brasil, nós vamos ter um repique no início do ano? Porque o eleitor não vai estar muito focado nas eleições até mais ou menos o carnaval, né? Agora nós vamos para as festas de final de ano, Natal, passagem de ano, e depois a gente vai retomando janeiro, fevereiro começa mesmo para valer o país, e aí tem de novo o carnaval, que é dia 28 de fevereiro, né? Sim. Então, assim, a partir daí começa para valer. Então você vê que é um calendário mais curto, né, que nós vamos ter para o Bolsonaro reverter. A questão é, primeiro, será que vai ter um repique positivo para o Bolsonaro? Segundo, qual será esse repique? Eu tentei projetar aqui, tá? A melhor das situações do auxílio emergencial foram 10 pontos percentuais. E ele fica ainda atrás do Lula. E mais importante, se tiver o repique, ele é sustentável? Aí eu diria que na minha leitura não é. Se ele não der um cavalo de pau na economia, em 2, 3 meses, ou seja, ele termina o semestre em queda. É o pior dos cenários para um processo pré-eleitoral, né? Ou seja, você terminar junho, julho em queda de novo, e aí o Lula sobe e ganha no primeiro turno. Aí o risco de ganhar no primeiro turno é enorme. Sim, sem dúvida, mas eu acho que a principal questão que está colocada, Rodar, é que muita gente teme que essa eleição vá para o segundo turno. E aí, nesse caso, a gente tem aí todos aqueles discursos que nós já tivemos lá, todo aquele processo que a gente já teve em 2018, de fake news, de invenções de situações, de tentativas de desconstruir a imagem do Lula para o segundo turno, enfim. Você também teme que essa eleição vá para o segundo turno e que o Bolsonaro consiga levar vantagem aí no segundo turno em relação ao Lula por conta justamente dessa máquina de fake news que está colocada e que certamente vai fazer diferença, ainda que nem tanto, por mais que o Alexandre de Moraes tenha prometido, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral no período das eleições, já tenha prometido atacar aí essa retórica, essa máquina de fake news que foi criada pelo bolsonarismo. Ainda assim, elas muito provavelmente devem fazer algum efeito. Você teme que essa máquina que foi criada pelo bolsonarismo de notícias falsas possa fazer a diferença no caso de um segundo turno das eleições? Não, de jeito nenhum. Eu acho que isso realmente é uma projeção que não tem, pelo menos no momento, base, né? Porque eu tenho que responder em cima de dados. Então, em primeiro lugar, o WhatsApp trancou a possibilidade de fazer isso de novo. Não é o STF, é o próprio WhatsApp. Ele trancou essa possibilidade. Tanto que o Bolsonaro e o bolsonarismo migraram para o Telegram. Mas só que tem uma diferença. O WhatsApp é acessado por 99%, 98% dos brasileiros que têm smartphone, que acessam o WhatsApp pelo celular. Ele não consegue mais fazer isso. Telegram é usado por quantos? 25%. Então, Anderson, em primeiro lugar, não tem mais o impacto da eleição passada. Tanto que o que o bolsonarismo está fazendo? Está indo para o Telegram, mas está usando como principal plataforma o YouTube. E por isso que eles falam que vão tentar entrar no TikTok. E não está entrando, porque o TikTok não é afeto a esse tipo de política, sabe? Mas não, é aquela coisa de garotada, meio descompromissada, aquelas brincadeiras. Não é a linguagem do aplicativo, não né? É. Mesmo quando fala de política, pega alguém de talk show que é meio escrachado, assim, não é esse estilo. Então eles não estão tentando entrar, foram expulsos do Twitter, então a vida não está tão fácil para eles, não está tão fácil. Eles estão se mexendo, criando institutos, entrando com o Brasil Paralelo nas favelas, tal. Eles estão tentando, mas eu acho sinceramente que a vantagem projetada do Lula, mesmo que for para o segundo turno, vai ser tão grande, e a possibilidade dele atrair gente que não vai para o segundo turno para a campanha dele é muito maior do que o contrário. Gente que não foi para o segundo turno, que disputou o primeiro, e para o Bolsonaro. Então, assim, eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro, talvez ele não, porque eu não acho que ele tenha muita inteligência política, mas eu acho que o staff dele já começa a pensar
na possibilidade de fato de sair das eleições derrotado, mas com a principal liderança da oposição. E algo semelhante ao que o Trump fez nos Estados Unidos. Mas veja, no Brasil dá mais impacto isso, porque como nós somos o 7º país em desigualdade social, a urgência por uma mudança rápida, imediata na qualidade de vida é muito maior que os Estados Unidos, embora, vamos lembrar que 24% das crianças dos Estados Unidos são pobres ou abaixo da linha de pobreza. Né? Adulto, o índice é um pouco menor, mas criança, 24%. Né? Então é também um país que a gente não fala, mas que tem uma crise social imensa, né? Desde 2008 para cá, né? Da crise do subprime. Né? Mas voltando, aqui tem uma urgência. Então, a água vai bater no joelho do Lula, se ele vencer a eleição, logo no início do ano de 2023. Né? E aí o Bolsonaro pode ser a expressão fanática do anti-lulismo. Né? Esse é o cenário complicado, ou seja, e você se lembra que o Aécio Neves sai em 2014 e constrói uma onda que de fato depois o Bolsonaro engoliu. Foi Exato. Um tsunami maior. Mas imagina o próprio, né, saindo como presidente da República, derrotado, mas com uma base fanática em torno de 20 a 30 milhões de brasileiros. Vai criar uma situação complicadíssima no Brasil. E nós vimos na eleição agora do Chile como é que os empresários alinhados à extrema-direita agem. Eles simplesmente fizeram nocaute do transporte público para não deixar os jovens votar. Então nós vamos ver uma situação talvez inédita no Brasil a partir de 2023, se o Lula ganhar. O que eu estou querendo dizer? Mesmo que o do Bolsonaro perca, politicamente ele não sai totalmente derrotado. Pelo contrário. É isso que eu estou querendo dizer. Não, sim, eu consegui perceber. Isso é uma situação gravíssima, o Rudá. Mas a questão é que o Lula tem tentado se movimentar aí no que diz respeito às alianças eleitorais aí para 2022. Tanto que algo que você citou lá atrás como um balão de ensaio, no último dia 23 de novembro, nós conversamos no Faixa Livre, ao vivo na Rádio Bandeirantes, e você citava essa possibilidade, que ainda era embrionária à época, de uma aliança do Lula com o Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB agora e está sem partido. Você citava essa possibilidade de uma aliança entre os dois, com o Alckmin sendo vice na chapa do Lula, como uma espécie de balão de ensaio. A gente tem visto aí que os diálogos evoluíram aí ao longo dos últimos dias. O Alckmin já se coloca aí como uma possibilidade de talvez ser vice do Lula. A grande questão é a seguinte: eu quero te questionar se você mantém aquela análise, aquele diagnóstico que você fez exatamente um mês atrás, no dia 23 de novembro, que foi o nosso papo. Continua como um balão de ensaio essa possibilidade de o Alckmin ser vice do Lula, ou Rudá? Eu acho que é mais do que um balão de ensaio agora, né? Mas é uma promessa, ou seja, não está efetivado. Por que não está efetivado? Se você acompanhar os bastidores da política ontem e hoje, você vai ver que a gente tem o seguinte cenário: o Alckmin iria, até então, ou para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, Sim. ou para o PSD do Kassab. Exato. A notícia que nós tivemos agora há pouco é que, pelo Metrópole, se eu não me engano, é que o Kassab saiu derrotado dessa queda de braço. O Kassab diz: nós não vamos dar vice para o Lula, porque o nosso candidato é o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, Isso. que é do PSD, só que ele acabou de ser lançado candidato a governador em Minas. Então, foi um tiro de festim. Por causa dessa declaração pelo menos o que está no bastidor, do Kassab, parece que está praticamente acertada a ida do Alckmin para o PSB, para os socialistas. O que eu acho que não é uma boa nem para o Lula, nem para o Alckmin, mas parece que é o que sobrou. E aí você está vendo o Siqueira, né, o presidente nacional do PSB, criando dificuldades, que eu acho que é a coisa mais natural do mundo. Pois é, o Siqueira, inclusive, ele disse aí que parece que o PT está fazendo muitas exigências. O Siqueira teria dito que o PT tem que escolher ou eleger o presidente ou eleger governadores, especialmente por conta dessa disputa que há lá no estado de São Paulo, né, em relação à candidatura do Márcio França
que é partidário do PSB, o Lula está querendo lançar o Fernando Haddad lá em São Paulo. Eu acho que esse que é o principal problema aí dessa relação entre o Alckmin entrar no PSB ou o Alckmin escolher uma outra possibilidade que poderia ser até o Solidariedade, se eu não me engano, não é isso? Não, é da União Brasil. Falaram hoje que seria a União Brasil, que eu duvido, que é o PSL e o DEM, né, que se fundiram, formaram a União Brasil. Eu duvido, porque é uma situação muito delicada para o Alckmin, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que o PSB e o PT estão fazendo é o que se faz na Turquia, nos mercados turcos. É pechinchar. Os dois lados estão pechinchando, isso faz parte. O que eu acho muito ruim é você ficar fazendo esse tipo de ameaça tal, pela imprensa. Eu acho que o ideal é você fazer na mesa de negociação. Mas eu não posso negar que isso é um instrumento moderno para você criar um fato político, porque você agita a militância. A militância é que se mata. Os dirigentes negociam tomando uísque, né? Mas a militância fica, não, você é um safado, petista canalha, não, vocês estão exigindo demais. Você vê nas redes sociais, eu até falo nas minhas lives, eu falo, gente, quando eu vejo gente gritando nos chats das minhas lives, eu falo, gente, calma, não são vocês que vão decidir. Larga de ser bobo. Você fica aí se matando, daqui a pouquinho eles estão fechando acordo. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, esse não é um período para você fechar um acordo. O que nós temos da direção nacional é que eles dizem que a chapa só vai ser fechada em abril. Sim. Em abril. Então vai ter essas coisas na imprensa, entende? Agora, o Alckmin quer aliança, isso que é o mais importante. Ele quer ser vice do Lula. Ele só está demorando porque está tentando também vender. Ele é uma noiva que está vendendo o buquê, né? Está jogando lá. Então, assim, para todos, o melhor é atrasar ao máximo isso. Eu sempre digo, ultimamente eu venho dizendo que o melhor cenário para o Lula é ele anunciar que é candidato e o vice dele em junho, julho. Porque na hora que ele anunciar, vai ter um ataque da grande imprensa e de todos os candidatos que vão disputar com ele em Cunha. Então, assim, quanto mais ele adiar, fica mais constrangedor. O Lula, por exemplo, tem um dossiê na Folha de São Paulo contra ele, entende? Ou contra o Alckmin, né? Não dá para você pegar e antecipar uma pauta, tem que esperar, não é? Então, assim... É para você reduzir o desgaste também, né, Rudá? De qualquer maneira, o que a direção nacional do PT vem falando é que vai ser em abril que eles vão fechar, inclusive a história da federação também, né? Anderson, deixa eu te falar uma coisinha sobre federação, eu não vou entrar no assunto, eu enviei agora para o teu WhatsApp um levantamento feito pelo Christian Jesus, que é assessor da bancada do PT no Senado, sobre o impacto da construção de uma frente do PT com PCdoB e PSB, só esses três partidos, na eleição de parlamentares do ano que vem. É extremamente positivo para os três partidos. Isso é inédito. Estou mandando para você. Por que eu estou mandando? Primeiro, porque a gente sempre está junto, eu gosto muito de vocês da Faixa Livre, mas também para quem solicitar do Faixa Livre, você poder enviar por WhatsApp, e-mail, da forma que vocês acharem. Sem dúvida, certamente. Na página do Faixa Livre. Né? Ótimo. Eu vou pedir aqui para a Natália para ela disponibilizar na nossa página, porque esse é um debate muito importante. E essa questão das federações também estava aqui na nossa pauta do nosso bate-papo de hoje, Rudá, porque por mais que o Lula venha a ser eleito lá em 2022, a grande questão é que ele só vai ter governabilidade se ele conseguir um Congresso que vote as pautas de acordo com o que ele deseja colocar em prática no nosso país, porque não adianta nada ele ser eleito e não ter maioria no Congresso. Então, mais do que nunca, é fundamental que o Lula, caso seja eleito, ele tenha aí um Congresso que seja favorável a ele minimamente para ele ter governabilidade, para a gente não ter algo semelhante com o que nós tivemos lá em 2016, com a Dilma sofrendo o impeachment por conta das alianças, da falta de habilidade política dela de conseguir fazer alianças lá com o Congresso Nacional. Então, esse detalhe é importantíssimo. O Lula, por mais que haja uma série de contradições aí em torno da eleição, da possibilidade dele ser eleito dentro da esquerda, é fundamental que ele tenha um Congresso para ele ter o mínimo de governabilidade, né, Rudá? Sim, a projeção é de que os três partidos em federação
elege uma bancada acima de 170 deputados. Isso Número aí bem... muda completamente o cenário. Muda, muito significativo. O que eu não sei, para te dizer claramente, é se são 170 deputados federais ou é no Congresso, entende? Certo. Mas tá lá no dado que eu te passei. Mas assim, de qualquer maneira, o PT sai de 60 deputados que ele elegeu e ele sobe, se não me engano, 20. Vai para próximo de 90. Nossa, muita Então, coisa. assim, é uma coisa impressionante. A federação... agora, obviamente que tem que ter um balanço, porque quando você faz uma análise do potencial, porque o que é que muda? São as sobras. As sobras, né? Você atingiu e tem as sobras, né? Que a legislação eleitoral garante para a federação. Com os 3 partidos, a sobra aumenta muito. E aí você puxa aqueles que não conseguiram chegar ao patamar para se eleger, mas eles, como se fosse uma jarrinha, colocando em cada caneco, cada copo a água, né? Faltou um pouquinho, você põe da jarrinha, e isso aumenta demais. Então, a federação é estrategicamente importantíssima para o Lula, como você disse. Importantíssimo. Mas eu estou querendo ter um cuidado, porque se tiver federação do outro lado, algumas projeções mostram que eles também crescem. Então, a gente tem que esperar o anúncio de outras federações, né? A gente, nesse momento, só tem a do PT, né? Sim, a do PT, e o pessoal estaria até talvez tentando construir essa aliança aí com o PT, porque, na verdade, o PSOL, a Rede, esses partidos estão tentando construir também uma federação. Ainda está muito, muito embrionário todo esse debate em torno das federações, mas é muito evidente que isso aí vai fazer uma diferença absurda. Mas eu queria ainda insistir, Rudá, contigo, nesse debate, nessa questão relativa ao vice do Lula, no caso, o Geraldo Alckmin, porque... isso vem sendo motivo de uma série de críticas aí dentro do campo progressista, né? Muita gente da esquerda tem criticado, com razão, essa possível aliança do Lula com o Geraldo Alckmin, porque a grande questão é que o Geraldo Alckmin seria uma espécie de uva passa no arroz do petismo, né? Porque há quem goste, há quem deteste, há quem aceite, mas no final todos vão ter de engolir, né, Rudá? É isso aí. É exatamente essa a leitura que eu faço. Primeiro, porque ninguém tem força para se contrapor a essa decisão do Lula. Ou seja, o Lula quer... E a segunda questão é que eu acho que tem uma leitura muito idealizada do que é o Lula como candidato a presidente. O Lula é um candidato de centro. Ele não é nem de centro-esquerda, ele é de centro. Aliás, nesse século, nós tivemos uma guinada à direita de todo o sistema partidário. Tanto que você vê que nós não temos extrema-esquerda no Brasil, Exato. Mas nós temos extrema-direita. E se a gente for para o segundo turno, nós vamos ter um candidato de centro, que é o Lula, com um candidato de extrema-direita. Você vê que, então, nós estamos mesmo... Se você pegar o programa do Boulos na campanha de 2018, você vai ver que é um programa social-democrata. Eu devo ter ele aqui. Eu devo ter... Aqui. Aqui está o programa do Boulos. Sim. Que ele fez até uma brincadeirinha muito bem feita, né? De receita de bolo, né? Sim, ele sim. com a vice dele, né? Se você pegar o programa dele e abrir em qualquer página, você vai ver que todas são propostas social-democratas. Exato. Não tem nada de extrema ou de esquerda. Olha, estou vendo aqui da área de comunicação. Acabou caindo aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Ele pega e fala aumentar o poder... Aqui, ó. Devolva a importância estratégica do Ministério das Comunicações e revogue as medidas de Temer de ataque à empresa Brasil de comunicação. Tá aqui, ó. Tá no começo do programa. Sim. Você acha que isso é uma proposta radical? Definitivamente isso não, aqui né, é uma proposta, é uma proposta que a gente chama de restitutiva. Sim. Você está voltando ao que era antes. Então, assim, você vê que o PSOL, que é tratado por alguns como um partido mais à esquerda, ele é social-democrata na proposta. Exato. O Lula não é social-democrata, o Lula faz uma proposta social-liberal. Sim. É por isso que ele casa, portanto, com o Alckmin. Tem um casamento aqui que não tem nenhum atrito, né? Nenhum, além de ser muito favorável para ambos. Né? É o que o nosso comentarista, o Nildo Ourix, ele costuma chamar de Lula de petucanismo, né, Rudá?
Então, assim, eu não acho que seja uma aliança com os tucanos, nem do ponto de vista programático. Eu acho que é uma articulação social-liberal. Os tucanos não são mais social-liberais. Os tucanos são de direita. Sim. Né? O governo do Dória é direita. Direita que nós podemos, só para diferenciar da extrema-direita, chamar de civilizada, Sim. porque eles não pegam o uso das armas ou golpe militar para destituir a oposição. Né? Mas é direita. Né? É direita. No Brasil, a gente não tem coragem de falar as coisas como elas são. Né? Tipo, o cara tá super gordo, a gente fala, você tá fortinho, né? Você não Sim, fala é tá verdade. gordo. Né? E na política é a mesma coisa. Nós temos um governo de extrema-direita, o mundo inteiro chama de extrema-direita. Nós Exato. temos um outro candidato de extrema-direita, que é o Moro, que usa o aparelho de Estado para coibir quem ele não concorda ideologicamente. Isso é extrema-direita. E a gente tem um candidato, o Alckmin e o Lula, que são de centro. Eles têm história diferente. Né? Talvez eles tenham um sabor diferente. Um é chuchu, o outro é mortadela, tudo bem. Mas eles têm um ideário muito próximo. Então o eleitor fica imaginando um Lula que não existe. Não sei se existiu, mas com certeza não existe. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que, infelizmente, esse Lula que foi idealizado lá, especialmente até meados, final dos anos 90, esse Lula, infelizmente, não existe mais e cada vez menos, ele cada vez mais se move em direção à direita. Tem muita gente dizendo já que esse acordo aí que ele tem construído com o Geraldo Alckmin seria uma nova carta aos brasileiros, aquela que ele escreveu lá em 2002 para ser eleito. Essa que é a verdade, Rudá. Mas eu também queria aproveitar para a gente tratar, a gente falou muito de Lula, falamos um pouco de Bolsonaro, mas e essa tal dessa terceira via? A gente falou aí alguma coisa a respeito do Sérgio Moro, o Ciro Gomes que vem perdendo espaço, inclusive já há quem diga, o Rudá, que dentro do PDT, algumas lideranças do partido dizem que caso o Ciro não reaja até meados de abril, já vai haver um movimento de debandada da candidatura do Ciro Gomes para a candidatura do Lula. Eu queria que você fizesse uma análise aí a respeito das possibilidades que estão colocadas a respeito dessa tal terceira via. Há alguma possibilidade da gente furar essa polarização entre Lula e Bolsonaro, talvez com o Sérgio Moro aí, que tem aparecido aí nas pesquisas como a terceira opção, aí, o terceiro colocado? Eu acho impossível. Acho totalmente inviável. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, do ponto de vista programático, o que é a terceira via? Do ponto de vista programático, é um projeto de respeito à agenda empresarial, né? que é uma agenda que sempre se preocupa com o custo Brasil, que eles falam desde a década de 90, com algumas reformas que cá entre nós já foram executadas, todas as reformas elaboradas pelo Paulo Rabelo de Castro, lá atrás, né, com o Instituto Atlântico, depois o Instituto Milênio, todas essas propostas, elas foram com o Temer e o Bolsonaro, foram todas aplicadas, um pouco antes algumas já tinham sido, com Fernando Henrique Cardoso, pouquíssimo no Lula, mas alguma coisa com a Dilma, que também não se fala, como que a Dilma cedeu para esse empresariado, e não foi em 2015, né, só para lembrar, o grande empresário que esteve em todas essas articulações, desde a Constituinte, que vão construir a tal ponte para o futuro, que se chamou Agenda Brasil, teve vários nomes, né? É o Jorge Gerdau, que no governo Dilma teve um papel de destaque como coordenador do Comitê de Modernização e Inovação da Gestão das Estatais. Então, assim, ela dormia com o inimigo. Essa que é a verdade, não é? Então, esse é o problema da terceira via. Olha, o problema da terceira via é do Lula. Para que você vai trocar o certo pelo incerto? E eu estou falando até empresário. Para que um empresário vai arriscar de novo a imagem, que já está bem deteriorada, né? Com o Moro, por exemplo, ou o Dória, que eles vão ter que despejar uma tonelada de caminhão de dinheiro para poder reverter esse cenário, se tem o Lula, que está chamando o Alckmin. E, portanto, você tem um caminho, aquele caminho lá para ir até a casa
casa de chocolate lá da bruxa, já está dado ali, ó. Tá todas as migalhinhas de pão. Você já sabe onde que é a casa. Então, assim, vai para casa. Então, do ponto de vista programático, não entendo por que o empresariado... segundo, o Moro, ele tem um currículo que é uma felicidade para os marqueteiros, publicitários, políticos de oposição a ele. Ele tem ligações com a CIA. Só para você ter uma ideia, nenhum chefe de Estado no Brasil, nos últimos tempos, foi recebido no escritório central da CIA. O Moro foi. E ele não era ele não era nada. Então, isso é uma deferência que não existe na história da CIA. Não é? O Moro foi destroçado pela troca de mensagem do Intercept. Ou seja, ele usou o aparelho de Estado para perseguir, fazia articulações, inclusive envolvendo dinheiro. Quer dizer, o Moro é uma alegria. Né? E você acha, de novo, que você vai ter apoio do alto empresariado dos militares junto a esse cara, ele tendo um calcanhar de Aquiles como esse, né? Ossos de vidro, né? Ele não dá. E pois pior, por favor, ele não tem base social articulada. Então, assim, ele não está ligado à igreja, ele não está ligado a... Falar em igreja é uma coisa, estar articulado é outra. Ele não tem ligação com o empresariado forte, ele não tem com o movimento sindical, ele não tem com o movimento social, ele não tem articulação com, por exemplo, influenciadores, né? YouTubers, ele não tem. E como que ele vai fazer uma campanha no dia seguinte se todos os outros candidatos que nós citamos até aqui têm essa articulação? Até o Ciro. Como é que ele vai fazer frente a isso no dia seguinte? Então, eu acho que ele é um traque molhado, entendeu? Não tem dúvida. E o Moro não tem capacidade argumentativa, fugiu do debate aí com o Ciro Gomes, aí foi convidado aí por uma emissora para debater com o Ciro Gomes, fugiu do debate. O Moro é aquele candidato da pauta única, da pauta anticorrupção. O Moro não tem qualquer tipo de programa, de projeto de país. O Moro não entende nada de Brasil, Rudá. Essa que é a verdade. E foi construído em torno dessa ideia da anticorrupção. Você quer uma ilustração de como que ele está na lona? Você viu o último programa que ele foi de TV? Um tal de Segunda Chamada, com a equipe do Manhattan Connection. Sim, é isso. Quem é que assiste isso? É isso. Não é nem Manhattan Connection que não existe mais. É a Segunda Chamada. Segunda Chamada. Ele está na lona. Então ele não dá. Dória. Olha, Dória é o governador do estado mais rico do país. É onde está a grande imprensa. Né? Ele tem potencial, mas sair com 4% para atingir 40 e poucos por cento do Lula, rapaz, tem que ser uma campanha tão rica e de um marketing tão inovador que eu acho assim que pode acontecer, claro que pode, mas eu acho assim algo inesperado, seria uma surpresa importantíssima. Isso algo acontece na política. Como a gente teve, acontece, tanto que a gente teve aqui nas últimas eleições no Rio de Janeiro a eleição do governador Wilson Witzel, aquele fenômeno que surgiu nas 2 últimas semanas de primeiro turno. É isso aí, é isso que eu ia falar. Isso acontece. O Zema também. Mas acontece que esses personagens estavam envolvidos no ambiente que envolveu a vitória do Bolsonaro. Sim. Então, era um discurso que, para falar a verdade, já era requentado. Vou dizer por quê. O ápice do discurso de extrema-direita do Brasil foi 2015 e 2016. Todas as pesquisas dos grandes institutos revelam que o maior momento de impacto e acolhida do discurso de extrema-direita, golpe militar, os políticos são todos safados, tal, foi 2015, dezembro de 2015. Mas acontece que 2016 foi a queda da Dilma. Isso deu uma nova energia. O que é engraçado é que assume o Temer e no segundo semestre de 2016 já começa a decair as manifestações de extrema-direita no Brasil. Sim. E começa a subir as manifestações das centrais sindicais contra as reformas do Temer. 2017
começa o ano com o primeiro semestre todo da esquerda. Tanto que nós fazemos a maior greve geral da história do Brasil no final de abril. Aí começa o movimento da campanha. Então, a eleição do Bolsonaro, ela se deu já numa situação de queda da força política do discurso de extrema-direita. Mesmo assim, ele catalisa com a prisão do Lula. Exato. Ele consegue catalisar, tanto que 20% do eleitorado do Lula e do Bolsonaro diziam que votariam no outro. O cenário do ano que vem não é esse mais. Então, assim, não tem um discurso da antipolítica mais. Porque o Bolsonaro é a política clientelista do Centrão hoje. Sim. E aí o Moro significa o quê? O juiz que fez tudo errado, foi reprovado na prova de final de ano, abandonou a faculdade e pegou um emprego no Ministério da Justiça. Exato. Aí ele vai no Ministério da Justiça, briga com o patrão. E aí ele vai para os Estados Unidos. Volta e se lança candidato. Olha, você vai me perdoar, mas esse é um candidato ótimo para levar surra. Sinceramente, eu não vejo como a terceira via. E o Ciro Gomes, para finalizar? Eu acho que a saída política do Ciro Gomes, com a história política que ele tem, foi ministro, e com o peso político que ele tem no Ceará, seria desistir da campanha. Como é que seria a desistência? Para ele não ser cristianizado. Cristianizado é o termo que se usa em política para você acabar traindo o candidato, o seu próprio partido faz campanha por baixo dos panos para outro, né? Exato. Tem a ver com a história, inclusive, de um mineiro, mas vamos lá, que chamava Cristiano, né? Mas vamos lá. Eu acho que o Ciro deveria esfriar a cabeça e, ao invés de ir para Paris, ele mandar um emissário para a campanha do Lula e falar: bicho, arruma uma saída para mim, que eu te apoio. O Lula arrumar uma saída magnânima, sai bem da fita, e o Bolsonaro, vou pensar, não sei o quê, e aí vai para a campanha do Lula. Eu acho que é a única saída para o Ciro reverter, porque agora já está claro para o PDT, o Ciro fez uma campanha tão mal construída que ele conseguiu o eleitorado da extrema-direita morista, Sim. moralista. Ou seja, ele tem que reconstruir a história dele. Senão ele está perdido. Porque na extrema-direita não tem lugar para ele, não tem vaga. E é uma pena, né, Rudá? Porque o Ciro, ele vem, parece que ele quer construir um projeto, ele tem propostas, ele criou aquele projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que ele é um candidato que, apesar dos pesares, ele ainda traz algum debate para o nosso cenário político. E algo que a gente não tem visto aí muito nos últimos tempos, né? Essa polarização Lula-Bolsonaro acabou deixando de lado esse debate a respeito das questões do país efetivas, né, Rudá? Sabe o que é o que leva a esse tipo de erro? Que não é o único, hein? O Serra fez a mesma coisa. Sim. São os leitores de pesquisa estatística. Esses leitores de pesquisa estatística, eles se acham. Todos andam hoje de terno, fica lendo a tabela, ele tem um discurso definitivo, ganham muito dinheiro em campanha e fala, vai por aqui. Só que o brasileiro não pensa desse jeito. Vê um jogador bom de futebol no Brasil, que está cada vez mais raro, é verdade. Você acha que ele vai para a direita e ele vai para a esquerda. Aí você se recupera e ele vai para a direita de novo. Então, assim, o eleitor, ele fica o tempo inteiro... Como o eleitor tem uma certa desconfiança do mundo político, ele fica o tempo inteiro numa visão utilitarista. O que eu ganho com isso? Então, esses leitores de pesquisa estatística, eles não leem pesquisa quantitativa. E a pesquisa quantitativa é a pesquisa que fala por que eu respondi daquele jeito aquela pergunta que o cara lá da pesquisa quantitativa fez para mim. Então, eu sempre falo isso. Se você perguntar, você gosta de azul, e 60% falar gosto, você tem que depois falar por quê. E por quê não dá espaço para você responder numa pesquisa quantitativa. Porque às vezes pode ser uma história da pipa que o meu pai fez para mim, que era azul. Pode ser, eu sou cruzeirense, eu sou azul, pode ser 1 bilhão de possibilidades. Se você não tem essa composição qualitativa, que tem a ver com valor, história, emoção,
você não consegue saber por que o eleitor cravou aquilo lá. Aí fica, o antipetismo é muito grande, vai destruir. Estamos vendo o antipetismo que é grande. Faz o Lula ganhar no primeiro turno. Quer dizer, são pessoas que não têm jogo de cintura. Eles leem como se fosse Estados Unidos, né? Levou o Ciro Gomes para esse erro grosseiro, o maior erro da história política da vida dele, né? É uma pena de verdade, eu te confesso. E eu te confesso também que eu estou muito ansioso aí para ver os debates aí nas próximas eleições, aí a partir, talvez, lá do mês de agosto, de setembro, que a gente começa a ter os primeiros debates. Eu estou muito ansioso aí para ver esses debates que a gente vai ter em torno das eleições do ano que vem. Mas, Rudá, infelizmente aqui o nosso tempo é curto. Mais uma vez, eu quero te agradecer demais por você estar aqui conosco nessa estreia, nessas transmissões aqui no nosso Instagram aqui do Faixa Livre, nesse período de recesso da Rádio Bandeirantes. Quero te agradecer, quero aproveitar para te desejar aí ótimas festas, um ótimo Natal aí, hoje que nós estamos aí na antivéspera do Natal. Ótimo, um grande ano novo, e que em 2022 a gente possa estar junto também, tanto na Rádio Bandeirantes como aí nas nossas redes sociais, debatendo aí a respeito dessas questões, desse cenário político, dessas eleições que nós vamos ter no ano que vem. Eleições que vão ser disputadíssimas e que há muita coisa a se debater aí em 2022. Te agradeço demais, vou dar ótimas festas e uma boa noite. Não, Anderson, eu que agradeço a vocês do Faixa Livre. O ano que vem vai ser um ano de reconstrução nacional. Nós vamos começar a discutir de novo e ter orgulho do Brasil. E a gente vai se afastar dessas loucuras, desses fanatismos, desse terraplanismo, desse pessoal que acha que vacina... Imagina, a gente nunca perguntou quando era criança se a vacina, qual era a procedência da vacina para meningite. Eu tenho a marca até hoje no braço. Quando era pequeno, tomei na escola estadual que eu estudava. Agora a gente quer saber de onde vem. É Pfizer? É não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, tá parecendo aqueles caras que tomam vinho e falam, tem notas de chocolate com um pedaço de agrião. Pô, para com isso, gente. Isso é muito, olha, é muito nhenhenhen pro meu gosto, entende? A gente vai acabar com isso. São os vacinólogos, né, Rodar? Exatamente, né? Ele vai falar, deixa eu ver a procedência, qual é o ano, qual é a safra? Bom, então a questão é o seguinte, para a gente reconstruir o país, nós vamos ter que ter um excelente Natal que eu desejo para vocês, mas nós vamos ter que ter jornalismo como o do Faixa Livre, que é fundamental, porque vocês não ficam na superfície, né? As perguntas que você me fez aqui é de uma qualidade que é um serviço público de fato, né? Eu não sei se eu estou à altura, mas as perguntas são ótimas, são um caminho, um roteiro, não é? Então, eu queria dizer que eu gostaria, vou aqui já dizendo que é a minha torcida, de estar muito com vocês no ano que vem, para ver o Brasil voltar a ser Brasil. Muito obrigado por essa deferência que vocês me fazem, e eu vou até dizer mais, e pela amizade que eu fui construindo com você, com a Celeste, com toda a equipe do Faixa Livre. Um grande 2022 para nós. Assim seja, Rodar. A gente que te agradece pela generosidade de nos atender sempre que a gente te chama aqui. Te agradeço demais. Um forte abraço e até lá, Rodar. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Bom, conversamos aqui, como vocês viram, com o Rudá Rich, o sociólogo, o cientista político, esse ótimo papo aí que a gente teve na estreia nas nossas transmissões aqui pelo nosso Instagram. Eu quero agradecer demais a todos vocês que acompanharam, o interespectadores que acompanharam aqui a nossa transmissão. E já quero aproveitar para adiantar que na próxima semana, no dia 30, na próxima quinta-feira, nós estaremos também ao vivo, dessa vez no nosso canal, lá no YouTube, no Faixa Livre. Já acompanhe lá, já se inscreva no nosso canal, siga aí o nosso canal, já acione lá o sininho para que você receba o alerta desse nosso debate que nós teremos no próximo dia 30, quinta-feira, a respeito justamente dos caminhos que a esquerda vai ter ao longo desse ano de 2022, com convidados especialíssimos. Estarão conosco no debate o Paulo Passarinho, economista, apresentador aqui do Faixa Livre, por 20 anos esteve à frente aqui do nosso programa. Também o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, naquela instituição, o Nildo Ourix, uma grande figura que sempre nos atende aqui muito no nosso programa, sempre está disposto aí a dialogar conosco. E também o membro da direção nacional do Partido Comunista Brasileiro, o ex-candidato à presidência da República, Mauro Iasi. Então já fica o convite para você, interespectador aqui do Faixa Livre, durante esse período de recesso aí do nosso programa, na próxima quinta-feira,
no nosso canal lá no YouTube. Acompanhe esse excelente debate que a gente vai ter a respeito dos caminhos da esquerda para 2022. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês aí nessa nossa estreia, nessa transmissão, nessa live aqui no nosso Instagram. E na quinta-feira a gente se encontra novamente, dessa vez lá no YouTube. Ótimo Natal para todos vocês, que vocês possam celebrar aí com as suas famílias em segurança por conta do coronavírus. A pandemia não acabou, isso a gente precisa deixar claro. E na quinta-feira, mais uma vez, a gente estará junto aqui, dessa vez no nosso canal lá no YouTube. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até quinta-feira.